Tá pensando em comprar um i30 de primeira geração, mas está na dúvida se é um bom carro, se ele vai te atender bem, se a manutenção vai caber no seu orçamento? Então vem comigo que nesse vídeo eu vou fazer um levantamento completo de todos os custos envolvendo a compra e a manutenção desse carro. Vamos falar aqui de documentação, seguro, cesta de peças completa, lista de equipamentos, parte mecânica, consumo, pontos positivos e negativos, tudo em detalhes. Então se já gostou do tema, não esquece de deixar aquele like no começo do vídeo para fortalecer o canal. Se inscreva se ainda não for inscrito. Eu sou o Paulo Silva e esse é o Bate-Papo Automotivo. E o i30 aqui em análise é na versão GLS com motor 2.0 16 válvulas, gasolina automático 2010, versão top de linha do i30 nesse ano modelo. E vamos começar falando aqui dos custos envolvendo a compra de um carro desse. E todos os preços que eu disser nesse vídeo foram cotados em junho de 2023, começando aqui pelo valor da tabela KBB, que nesse vídeo vai fazer referência ao veículo em bom estado de conservação, com a quilometragem média de 10 mil quilômetros rodados por ano e preço médio de venda particular, está em R$ 41.988. Já a tabela FIPE, curiosamente, um pouco abaixo desse valor, R$ 40.255, ou seja, na prática, um carro naquelas condições que eu mencionei está sendo efetivamente negociado, vendido um pouco acima aí da tabela FIPE. Mas uma vez adquirindo um carro desse, você vai precisar fazer a transferência de propriedade dele para o seu nome. E a taxa de transferência esse ano está em R$ 246,81. Também vai precisar colocar as placas Mercosul se estiver adquirindo um carro desse de outro município e ele já não vier com as placas instaladas. Em média, aqui na minha região é cobrado em torno de R$ 300. Então, já no ato da compra, considerando aqui a tabela KBB, que é o maior valor, então, na pior das hipóteses, você vai desembolsar R$ 42.534,81 para já ter um carro desse na sua garagem com toda a parte burocrática resolvida e esse veículo já no seu nome. Mas vamos falar agora de documentação, começando aqui pelo IPVA, que aqui em Minas é recolhido uma alíquota de 4% sobre o valor aproximado aí da tabela FIPE. Então, para esse carro vai ficar em R$ 1.610,20. Taxa de licenciamento, o valor que foi cobrado esse ano aqui também no meu estado, foi de R$ 33,66. Seguro, que seria bem interessante você pensar em fazer para um carro desse, mas eu digo que um carro assim já com mais de 10 anos de uso pode ser um pouco mais complicado de você conseguir uma cotação aí nas modalidades mais convencionais. Talvez uma modalidade de cooperativa possa te atender melhor. Se for o caso aqui da minha região, por exemplo, eu fiz uma cotação recentemente para poder atualizar os preços aqui para vocês. Então, em média aqui fica em 12 parcelas de R$ 175, mais a taxa de adesão de R$ 149. O total dá R$ 2.249. E aqui é uma cotação que não depende do modelo do veículo, nem do perfil do condutor, mas é um valor também que pode variar dependendo da região que você mora, da seguradora que você vai fazer uma cotação, cada uma tem um preço diferente, e também pode variar dependendo do carro, porque talvez alguns modelos específicos um pouco mais difíceis ainda de encontrar peças, ou alguns modelos mais esportivos ou bem mais antigos também, pode ser mais difícil também de você conseguir fazer uma cotação. Então, para sua realidade, esse valor aqui pode ser maior ou menor. Falando agora de inflação que esse carro teve nos últimos 3 anos, para isso vamos pegar o valor dele de tabela cotado há exatos 3 anos atrás, ou seja, em junho de 2020. Na época, esse carro estava avaliado em R$ 30.963. Diminuindo do valor de tabela atual e dividindo por 3, ele teve uma inflação média por ano nos últimos 3 anos de R$ 3.097,33, o que dá exatos 10% em média que esse carro inflacionou a cada ano nos últimos 3 anos. Então, dentro desse período, ele teve uma inflação total de 30%. É um carro que está bem mais caro do que há 3 anos atrás. É verdade que os preços de alguns veículos, grande maioria, na verdade, dos veículos usados, começou a ter aí uma queda nos últimos meses. Para mostrar isso em detalhes, fiz esse vídeo completo aqui com o levantamento de preços de vários carros aí conforme a tabela FIPE. Então eu digo que já começaram a cair de preços aí, grande maioria, mas ainda falta muito para chegar no valor que era aí praticado há 3 anos atrás. Mas é bom ter em mente isso porque você comprando um carro desse agora e ele continuar a cair de preço como começou nos últimos meses,
você, quando for revendê-lo daqui a um tempo, pode provavelmente perder um pouco de grana aí na questão da desvalorização, o que é o normal, né? Os carros eles devem cair um pouco de preço a cada ano e não o contrário como ocorreu aí ultimamente, né? Mas não dá para ter uma estimativa muito realista do que vai ser essa possível depreciação dele aí nos próximos 2, 3 anos. Então, vamos somar aqui só o que de fato vai sair do seu bolso todo ano para você manter esse carro, que é IPVA, licenciamento e seguro. Dessa forma, ele vai te dar uma despesa média anual de R$ 3.892,86, o que dá por mês R$ 324,41. Aqui, levando em consideração o valor do veículo, né, tá na média. O seguro tá até num preço razoável em comparação a esse valor aí desse veículo, né? Tá em torno de 5% aí do valor da tabela FIPE. Então, se for nessa média, até que não vai ser dos mais caros de manter. Lembrando que estamos falando aí de um carro de R$ 40 mil aí de valor. Mas vamos falar agora de manutenção, como que é a cesta de peças de trocas periódicas preventivas de um i30 2010 automático. Mas antes, eu tenho um recado para você. Tá olhando um carro para comprar, mas está na dúvida se aquele carro foi bem cuidado, se ele foi batido, quer aprender a avaliar um carro em detalhes? Para isso, eu desenvolvi um e-book completinho com mais de 280 itens de tudo que você precisa observar em um carro e o que você precisa observar para cada um desses itens. Dessa forma, você vai garantir uma compra mais segura, mais técnica e não corre o risco de esquecer nada na hora de avaliar o seu próximo carro. Então, esse e-book vem para te trazer muito mais conhecimento e aumentar muito as suas chances de levar um excelente veículo para sua garagem. Link na descrição. E vamos começar falando aqui do kit de pastilhas de freio dianteiras da Cobrec, que ficaram em R$ 157. Já o par de discos de freio dianteiros da Fremax, R$ 480. Kit de velas da NGK, as 4 por R$ 76. Pneus, medidas 225, 45, 17. Pneus largos, perfil baixo, aro grande. Encontrei aqui os Continental Extreme Contact DW por R$ 2.036. Já o óleo de motor, especificação aqui da Hyundai é o 5W30. E esse motor pega 4 litros com a troca do filtro. Então, eu cotei um Castrol Magnatec Top Start 100% sintético, API-SN, viscosidade 5W30, ficaram por R$ 242 esses 4 litros. Já a correia de acessórios, esse motor trabalha com duas, né? Ficaram por R$ 73 aqui da Gates, sem tensor incluso, preço só da correia. E o kit de correia dentada que esse motor utiliza, também encontrei aqui da Gates, já contendo correia, tensor e polia auxiliar, ficou por R$ 675. Aqui um kit um pouco mais caro. Também se trata aí de um motor 16 válvulas, duplo comando no cabeçote, então geralmente um kit de correia dentada para essa configuração de motor é um pouco mais caro mesmo. Falando agora dos filtros, começando pelo filtro de ar do motor, R$ 42 aqui da Japan Parts. Filtro de óleo R$ 34, também Japan Parts. Filtro de combustível R$ 132, um pouco mais caro porque ele trabalha interno ao tanque, e esse aqui eu encontrei da Vega. E o filtro de cabine encontrei aqui por R$ 27, também da Japan Parts. Amortecedores, os 4 Monroe modelo Spectrum pressurizados a gás por R$ 1.269. Aqui se tratando de um hatch médio, o preço está até ok, nada de exagerado. E como estamos falando de um carro de transmissão automática, vamos falar também aqui da troca do fluido do câmbio, né? Especificação aqui da Hyundai com relação à norma de óleo para essa transmissão é a TFSP3. E é um câmbio que pega 6,6 litros considerando a troca completa. Então, cotei 7 litros de um FEB Bilstein código 29934 que atende a essa norma a TFSP3. E também cotei um filtro da Vega, porque de nada adianta você trocar o óleo e continuar com o filtro velho, não é verdade? Então, a soma desses 7 litros de óleo mais o filtro fica por R$ 849. E é claro que aqui não estou falando de preços de mão de obra também, porque vai variar muito dependendo da oficina que você for levar, dependendo da região que você mora, dependendo do processo de troca que você for fazer, se vai ser por gravidade ou por máquina. Isso tudo pode mudar bastante o valor final aí dessa manutenção. Então, somando aqui a cesta de peças de trocas periódicas preventivas desse i30 automático, fica por R$ 6.092. Se tratando aqui de um hatch médio, câmbio automático, eu diria que não tem nada aqui de muito exagerado. Os pneus podem sim sair um pouco da curva, né? Medidas aí mais voltadas para esportividade. São pneus de fato bem largos, perfil baixo. O kit de correia dentada também, o preço um pouco mais caro, mas mesmo assim, nada que torne esse carro inviável de manter com relação à manutenção preventiva.
Mas vamos falar agora dos custos relacionados a abastecimento, começando aqui pelo custo do tanque cheio. É um carro equipado com motor apenas a gasolina, e a gasolina aqui na minha região está numa média de 5,29 o litro, e esse carro tem um tanque de 53 litros, então fica em R$ 280,37 para enchê-lo. E como que é o consumo, falando aqui em dados de ficha técnica, dados oficiais? É um carro que faz 8,9 km por litro na cidade e 10,1 na estrada. Eu diria que na prática, na cidade, esse carro vai ser difícil chegar aí nesses 8,9. Médias mais comuns seriam em torno de 7 a 8 km por litro. É um carro um pouco mais pesado, vamos falar sobre isso um pouco mais à frente nesse vídeo. Motor 2.0, câmbio automático, não dá para ser tão econômico dentro de cidade. Já na estrada, dá para fazer números um pouco melhores, aí, em torno dos 12, 12,5 aí, sem maiores problemas, se você também não pegar tanto trânsito, mas longe aí de ser um carro econômico. Ainda falando em dados oficiais, agora na parte de autonomia, com um tanque cheio dentro de cidade, esse carro pode rodar 472 km. Já na estrada, 535, lembrando que esses números também estão relacionados aos números oficiais de consumo. Então, dependendo da sua forma de guiar, dependendo da média que você conseguir fazer aí na prática, esses números de autonomia também podem mudar para mais ou para menos, fique ligado. Mas vamos falar agora de lista de equipamentos. Como vem essa versão GLS aí, né, do i30 2010? De série ele já conta com direção elétrica com ajuste de altura e profundidade, vidro elétrico nas 4 portas, mais travas elétricas, retrovisores elétricos com rebatimento, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado com saída de ar para o porta-luvas, computador de bordo, banco do motorista com ajuste da lombar, controlador de velocidade, faróis e limpadores de acionamento automático, duplo airbag frontal ABS, encosto de cabeça para todos os ocupantes e faróis de neblina. E os opcionais disponíveis são o ar-condicionado digital, bancos de couro, retrovisor fotocrômico, teto solar elétrico, duplo airbag lateral mais duplo airbag de cortina, controle de tração e estabilidade, assistente de partida em rampa e sensor de estacionamento traseiro. E o sistema de som já vem de série com leitor de CD, USB e comandos no volante. Então perceberam quantos itens vêm aí como opcionais? Por isso também a tabela KBB varia um pouco, porque a tabela KBB ela leva em consideração alguns equipamentos, algumas versões um pouco mais completas, que é o caso aqui do i30. Se pegar a tabela FIPE, lá não vai fazer diferença se é um GL, um GLS, se tem os opcionais ou não. Então, eu digo que é um carro que vale mais a pena ainda você pegar se tiver com a maioria desses opcionais instalados, porque uma vez se guiando pelo valor da tabela FIPE, para quem está comprando, quanto mais completo pegar, melhor, não é verdade? Mas vamos falar agora aqui de conjunto mecânico. Para quem tem dúvidas sobre o motor desse carro, aqui ele é o conhecido Beta, que é praticamente o mesmo lá da Tucson, com algumas leves variações aí na sua programação eletrônica, mas aqui no i30 ele é o mesmo duplo comando de válvulas no cabeçote acionado por correia dentada e variador de fase para as válvulas de admissão. A potência é de 145 cavalos a 6.000 RPM e o torque 19 kgfm a 4.600 RPM. Tem bons números de desempenho, mas que vem num giro um pouco mais elevado. Para um carro um pouco mais pesado, isso faz toda a diferença. Aqui é um carro de 1.327 kg. Mesmo assim, a relação de peso-potência ainda fica em bons 9,2 kg por cavalo. E o 0 a 100 em 10,6 segundos. Então, vai ter um desempenho razoável para você fazer aí uma longa viagem sem passar maiores sustos numa retomada de velocidade, numa ultrapassagem. Já o câmbio é o automático de 4 velocidades acoplado ao motor conversor de torque de código A4CF1. Não é o mesmo da Tucson, aqui ele é um pouco diferente, mas também bem dimensionado para esse motor 2.0. Sem maiores relatos aí de quebras, defeitos, problemas crônicos. Claro, se você cuidar da manutenção preventiva básica, como falamos, né? É um câmbio que tende a durar bastante, com trocas de marcha suaves, sem trancos, como todo bom câmbio convencional deve ser. Porém, por ter só 4 marchas, acaba jogando um pouco contra na questão e principalmente do consumo de combustível. O sistema de suspensão na dianteira é do tipo McPherson e na traseira é Multilink. Suspensão mais voltada para a esportividade, ao mesmo tempo que entrega um bom conforto ao rodar, passa bastante segurança ao fazer curvas. Excelente conjunto, com certeza. Sistema de freios é a disco nas 4 rodas, sendo ventilados na dianteira e sólidos na traseira. E o sistema de direção é elétrica, como eu já mencionei. O porta-malas conta com 340 litros de capacidade, tá na média para a maioria dos concorrentes ali, né, como Focus, Golf, Astra
então tudo certo. Conta com banco traseiro rebatível e bipartido, se caso você precisar aumentar essa capacidade de carga, tem jeito. Falando aqui dos pontos positivos principais então de se pegar um i30 desse aí de primeira geração, é o seu motor bem confiável, bem resistente, não quebra com facilidade se você cuidar ali da manutenção básica, é um motor que não vai te dar maiores problemas. Boa oferta de peças até para os dias atuais, encontra-se tudo ainda com certa facilidade. Carro de bom desempenho, não faz feio na estrada, bom acabamento interno, boa qualidade dos materiais utilizados ali em todo o revestimento de painel, forros de porta, bancos. Eu mostro isso em detalhes num vídeo de avaliação que eu fiz desse carro. Vou deixar o link na descrição lá. Eu mostro toda a parte interna e externa, levei esse carro para dar uma volta, passei todas as minhas impressões ao volante, então depois que terminar esse vídeo vai lá, confere que tem bastante informação importante. Mas também é um carro aí de boa lista de equipamentos, se você pegar com a maioria daqueles opcionais que eu citei, né? Também pode ser uma boa relação de custo-benefício, carro de excelente estabilidade, mérito da suspensão independente nas 4 rodas, é um carro que passa bastante segurança nas curvas, bom espaço interno para quem vai no banco traseiro e de design mais voltado para a esportividade, tanto externo quanto interno. Muita gente curtiu, gostou desse carro na época que ele foi lançado e é um carro com um design atemporal, até bem atualizado ainda para os dias de hoje. Então eu digo que é uma ótima opção de compra aí de hatch médio até 40 mil, mas é claro que ele tem seus pontos de atenção, né? O mais comum desse carro é o seu consumo elevado. Infelizmente, não dá para ter boas médias de consumo. O câmbio automático, né, de 4 marchas, com o peso aí de mais de 1.300 kg, jogam contra realmente na questão da economia de combustível. É um carro um pouco baixo em relação ao solo, cuidado aí em lombadas mais altas, principalmente se tiver com passageiros, mais bagagens. Pneus são de perfil baixo, então também joga um pouco contra na questão do conforto ao rodar, principalmente se você tiver em ruas e estradas não muito bem pavimentadas. Porta-malas tem uma capacidade ali ok, tendendo a ser pequeno, é um pouco maior que um hatch compacto, dá para levar bagagens ali de 2, 3 pessoas, 4 no máximo, sem maiores problemas. Mas como eu disse, nele ainda está na média ali, com uma capacidade bem próxima aí dos seus concorrentes. Tem alguns recalls em aberto aí para esse carro, tem que ficar ligado, verificar quais são para o ano modelo que você está olhando, para que você não tenha problemas quando for fazer uma transferência dele para o seu nome, porque hoje em dia, se o carro estiver devendo algum recall, você não consegue mais transferi-lo. Além disso, computador de bordo, ele tem, mas marca naquela unidade de litros por 100 km, então você tem que ficar fazendo aquela conversão ali a todo momento para saber quantos quilômetros por litro que ele está fazendo no momento. É algo que incomoda um pouco. Além disso, é um carro que tem um certo alto índice de roubo, é dessa forma desde quando foi lançado e até os dias atuais. Tem algumas peças de acabamento externas, principalmente um pouco mais caras. Isso tende a fazer o seguro dele ser mais caro. Sempre teve um seguro um pouco mais caro. Essas rodas de aro 17 também são bem visadas, né? Então acaba que hoje em dia já é difícil fazer um seguro numa modalidade mais convencional. Se conseguir fazer, também vai ser um pouco mais salgada aí a apólice. E por essas e outras razões é um carro de revenda um pouco mais difícil. Tem vários concorrentes de peso aí também disputando essa fatia do mercado nessa faixa de preço. Mas me diga você, frente a toda essa análise do i30, você levaria um carro desse para sua garagem? Deixa aqui nos comentários, quero ouvir a sua opinião. E se você gostou desse tipo de vídeo, eu vou deixar aqui no final uma playlist com vários vídeos nesse formato. Talvez você ainda está na dúvida entre um i30, um outro carro da categoria ou até de outras categorias. Aqui você vai encontrar o vídeo que vai te ajudar a escolher o melhor carro para sua garagem. E desse lado aqui também vou deixar aquele vídeo de avaliação do i30 que eu já fiz aqui no canal para você conferir todos os detalhes desse carro e ver se realmente é o que você quer para sua garagem. No mais é isso, obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.